8:23. Mateus 8:23, a tempestade, né? Essa semana foi pregado essa palavra, a tempestade, né? Que coisa maravilhosa. Há muito tempo Deus fala comigo sobre essa palavra, né? Essa é a pesca maravilhosa, é uma coisa que sempre está na minha mente. E aqui na grande tempestade, Jesus ensina uma lição muito interessante pra gente, né? Eu estava numa luta uns dias atrás, né? Uma luta, eu estava em casa e um monte de pensamento, tanta coisa para resolver e a gente não, tem hora que a gente não ouve nada de Deus. É tanta coisa para fazer, tanta coisa difícil, quase impossível, para Deus é só estralar o dedo, nós somos filhos dele, não acontece nada. Deus fica em silêncio. Aí você ora, Deus fala do outro assunto. Aí eu estava numa luta, se sentindo no sofá, falei, sabe de uma coisa, eu vou abrir um jejum, é muita luta. Vou fazer um jejum, né? Jejum não muda Deus. Deus ama a gente de qualquer jeito. Com jejum ou sem jejum, Deus ama a gente. Acontece que na consagração do jejum a gente se aproxima mais de Deus. A carne perde a força, o espírito é mais elevado, a gente consegue entender mais a voz de Deus, né? Mas não muda nada de Deus, não. O amor dele continua o mesmo, com ou sem o jejum. Mas aí depende da gente, né? Aí eu abri um jejum, falei assim, eu vou fazer um jejum aqui uma terça-feira. Falei, vou ficar à noite vou ficar de manhã sem comer, não vou tomar café, vou até outro dia do sábado, eu tomo café no sábado de manhã. Aí fiz o meu jejum lá, tal, com Deus, e Deus falou muita coisa comigo que não tinha nada a ver com aquilo que eu estava pedindo. Coisas maravilhosas, mas não tinha nada a ver com aquilo que eu estava pedindo. E coisa maravilhosa sobre o reino. Nada material, eu queria ouvir coisa material, resolução da coisa material. Aí eu passei aqueles dias, né? Aí eu falei assim, o negócio ainda tá, não estou entendendo ainda, agora eu vou fazer 2 dias. Vou ficar quinta e sexta, vou tomar café quinta de manhã, vou fazer sexta e vou tomar café no sábado de manhã. Aí fiz quinta e sexta, tomei café, entreguei meu jejum no sábado de manhã. E aquela situação, né? E eu queria ouvir a Deus, aquela luta, e Deus falava muito de outras coisas comigo, mas o que eu queria ouvir, Deus não falava. E eu aprendi uma coisa, que aquilo que Deus está falando, a gente conversa com Ele. Às vezes você está orando por uma coisa, Deus está respondendo outra. Então aquilo que Deus está te respondendo, você conversa com Ele. Deus falou com você sobre a tempestade, conversa com Deus sobre a tempestade. Ô Senhor, me ensina mais aqui como vencer as tempestades. A gente tem que orar aquilo que Deus fala com a gente. Isso é orar a palavra. Deus te deu uma palavra, conversa com Deus aquela palavra que Deus te deu. Ô Senhor, me ajuda a enfrentar essas tempestades aqui, me dá força. Não deixa eu ficar orando com medo, não, Senhor. Me dá coragem, me dá força. Que eu possa nessa tempestade glorificar o teu nome. Não ficar murmurando, reclamando, dando de coitado, narrando história, né, mandando mensagem de coitadinho. Não, me dá força para passar isso aqui, em nome de Jesus, né? Falar daquele assunto que Deus tem falado com você. Aí eu fiz 2 dias lá. Depois eu ouvi uma palavra, eu já estava mal. Mas eu sentei no sofá e eu vi Deus falar assim comigo, estou com você todos os dias, até a consumação do século. Eu falei, obrigado, Senhor, tá bom, o Senhor está comigo aqui. Obrigado, mas aquela luta violenta, obrigado, o Senhor está comigo aqui. Depois eu ouvi uma palavra, a palavra veio e me arrebentou pelo meio. Mas foi uma coisa tão forte assim, em vez de me ajudar, me derrubou. Que era uma correção muito forte de Deus. Aí eu ouvi aquela palavra de correção, falei, Deus, eu sou esse homem aí, pode doer. Eu estou todo errado, pode doer, mas eu sou esse homem mesmo. O Senhor está falando na palavra aí. Não é para ninguém, não é para mim. Essa palavra é para mim. Aí misturou a palavra, misturou meu dia ruim. Aí eu fui no médico, ouvi uma coisa ruim também. Aí misturou tudo. Aí chegou assim que meu físico não aguentou, eu tive que deitar num dia e eu não consegui levantar naquele dia. Fiquei deitado, era pressão, aí o médico falou uma outra coisa, aí, né, já vinha luta, aí Deus mandou uma palavra daquela de correção mesmo, sem dó e sem anestesia.
Aí eu deitei, falei, não, misericórdia, hoje eu não preciso deitar. Eu não aguentei nem levantar. E fora que a diabetes também estava descompensada também. Né? Aí me deu um estremelique que eu não consegui nem levantar. Mas estava ali, assim, glorificado seja o teu nome. Quando foi a tardezinha assim, eu já me senti melhor. Eu já me senti melhor. Eu falei, Deus, que maravilha, hein? Obrigado, assim, eu estou me sentindo melhor já. Quando foi no outro dia, eu estava em cima de um poste de 4 metros ajudando alguém a fazer o serviço. Meu amigo, você não é aquilo que você está passando no dia. Nós não somos aquilo que nós estamos. Nós podemos passar um dia muito difícil, mas logo vai vir um livramento. Logo vai vir um milagre. No outro dia eu já estava ajudando a pessoa, precisa de uma ajuda, tem que subir nesse postinho aqui, tem 4 metros, eu vou lá. Eu já estava na luta mesmo, desabar. Vai pro pai. No outro dia eu já estava lá, no outro dia um dia antes eu não levantei. Você não é o que você está passando no dia, nós temos que aprender isso com Deus. Na lição aqui de Mateus 8:23, ele ensina a gente, ó. E entrando no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que no mar sobreveio uma tempestade tão grande que o barco era encoberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Estava aquela onda violenta. Deus não quer que você seja super-homem. Aliás, põe aqui, Pedro, depois nós voltamos aqui, Romanos 10:17, ó. O que tem que acontecer, ó? O que tem que acontecer é isso aqui, ó. De sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir a palavra, você só vai ter fé se você ouvir a palavra. Não tem outro meio da gente ter fé. Você pode dar um testemunho aqui e falar, meu Deus, como o senhor é bom, mas não vai gerar fé. Aquele testemunho vai alegrar o nosso coração. Vai ajudar a gente de certa forma. Vai inspirar a gente. Mas a fé verdadeira, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se a fé vem pelo ouvir, o que é a fé? A fé é uma substância que Deus dá pra gente, uma substância espiritual que Deus dá pra gente, uma capacidade pra gente vencer a luta, vencer os problemas. E ouvir a palavra de Deus e obedecer a fé. E a fé, o que acontece quando a gente recebe fé? Deus muda as coisas dentro de nós quando a gente recebe a fé. E a fé vem o quê? Pela palavra. Se você não lê a palavra, não vai ter mudança de fé. A fé, de sorte que a fé é pelo ouvir. E eu ouvir pela palavra de Deus. Se eu não ler a Bíblia, minha fé vai ficar atrasada. Porque eu não estou lendo a palavra. Deus não está falando comigo. Minha fé vai ficar atrasada. Tem hora que a gente também não quer ouvir nada de Deus, essas coisas. Tem hora que a gente tem que ir lá e pôr numa palavra. Tem alguém pregando, põe na palavra. A fé vem pelo ouvir. Tem que ter um esforço para ouvir a palavra. Tem hora que a gente vê um vídeo de fé. Tem hora que a gente vai ler a Bíblia, que a fé genuína fonte é a palavra. Deus fala com a gente. E essa palavra é transformada em fé. É uma substância que vai mudando a gente por dentro. Então é uma tempestade muito grande. E sabe por que os discípulos estão com medo? Faz 30 anos que eles frequentam o mar, mas nunca viram uma dessa. Essa era diferente. Essa era a maior de todas que eles já viram. Por isso que eles estão gritando com medo. Jesus, uma dessa aí nós nunca vimos não, essa é grande. A gente frequenta o mar aqui, mas vê aquelas pequenininhas na Argentina, agora vem uma gigantesca. E ele estava... Deus não quer que você seja super-homem não, mas que você aprenda... Que o Espírito Santo te capacite e me capacite a descansar nas grandes tempestades. É para isso que a gente serve a Deus. E que coisa linda quando eu estou em casa lá e o Floresval está lá, o Murilo está aqui. Eu falo, Flor, estou aqui em oração e tal. E o Murilo está aqui, o Murilo foi internado, não sei o quê. Mas daqui a pouco vem a mensagem do Flor lá de oração. Coisa maravilhosa, isso é fé. Estou com o filho internado, estou cheio de problemas, mas só que minha oração está aqui, em nome de Jesus. Isso é fé, um ato de fé. Ele podia deixar negócio de oração para lá, não deixa ministério negócio de oração para lá, não, mas a oração chega lá. Desse tamanho, mas chega. Isso é um ato de fé. Aleluia. Ele podia falar, vou desistir de tudo, estou mandando um recado aí, não quero mais nada, Deus não presta. Não, está lá a oração. Isso é um ato de fé, maravilhoso, grande. Então a fé, ela transforma a gente por dentro. Ela muda a gente por dentro. Você não pode com esse gigante. Posso, porque Deus falou que eu posso. Mas o que você tem? Eu só tenho uma fé dentro de mim e uma fé que não está atrasada. Porque se ela estiver atrasada, não vai funcionar. Como é que a fé fica atrasada? Quando a gente não lê a palavra.
Você fica muito tempo sem ler a palavra, você vai ter uma fé atrasada. O que acontece com a fé atrasada? A minha fé está em dia, Jesus falou, está essa tempestade e eu estou dormindo. Você pensa que é até o diabo te enganando. O diabo fala, não, você tá relaxado, não, você está descansando porque Deus deu descanso. Na quinta eu não podia nem levantar, eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Na sexta eu estava em cima de um poste ajudando alguém. A fé, ela muda a gente por dentro. Quer ser uma pessoa diferente por dentro? Tem que ler a palavra. Você pode, como você falou, 10 igrejas, não vai funcionar. A fé não vem de igreja, não vem de pastor, não vem de ninguém. A fé vem da palavra. Eu fui em 80 igrejas, não vai funcionar. Eu fiz 50 jejum, não vai funcionar, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé, ela transforma a gente por dentro. Né? Você não vive reclamando, resmungando, culpando alguém. Sempre tem gente que só fala do passado, só fala de 76, que aconteceu em 76, culpado é fulano. Isso é gente sem fé. É fé atrasada. É crente, mas tem a fé atrasada. Só murmura e reclama. A vida é só isso. Só murmurar, reclamar e culpar os outros. São 3 coisas que ele sabe fazer muito bem. E Jesus está aquela tempestade. E os discípulos, Jesus, eu tenho 30 anos aqui de pescaria, mas nunca vi uma dessa. Essa é diferente. Às vezes Deus manda na nossa vida tempestade diferente. Né, pastor Daniel? Às vezes vem umas tempestades diferentes que a gente não conhece. O que eu estou falando para você? Vamos ser super-homem hoje, vamos resolver os problemas tudo aqui hoje. Não. Vamos deixar o Espírito Santo nos capacitar, nos dar essa capacidade de dormir no dia da coisa diferente. No dia que a coisa é muito estranha, a coisa é muito diferente, a coisa é muito forte. Nós vamos morrer. E Jesus está lá, dormindo. Aí Jesus fala assim, ó. E seus discípulos, 25, aproximaram-se, o despertar dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. Ele disse, por que temeis, homens de pouca? O que ele falou? Vocês estão desesperados porque vocês têm pouca? E a fé vem pelo... Porque vocês não leram Bíblia. Quando você não lê Bíblia, você vai ficar desesperado com tudo. Quando você lê Bíblia, você vai ter segurança. A Bíblia é a vontade de Deus escrita, revelada para nós pelo Espírito Santo. É a vontade de Deus revelada pelo Espírito Santo. Então, se você não lê Bíblia, você vai ter uma fé atrasada. Vai ficar correndo para cima e para baixo, atrás de fulano, de ciclano, de beltrano, porque a sua fé está atrasada. Vai ficar para cá, para lá, sobe, desce, não arruma nada, e desce, sobe, não arruma nada. Por quê? Porque a fé está atrasada. Quando você está com a fé em dia, todo lugar é bom. Deus é bom todo tempo, todo lugar é bom. Em nome de Jesus, nós vamos vencer as lutas. Todo lugar é bom. A fé está em dia. Então, se sua fé estiver em dia, no dia da tempestade, que é diferente, essa aqui eu nunca experimentei, o que vai acontecer? Você vai descansar em paz. É o evangelho do super-homem aqui? Não. Eu já falei para você que eu deitei porque não é de super-homem. E eu não quero falar nada nem disso para você. Deitei mesmo, doente, e fiquei deitado. E não consegui levantar. Tentei, mas não consegui. E deitado na cama mesmo. E sem fazer nada. Porque eu não aguentava nem sentar no sofá. E no outro dia eu já estava ajudando alguém. Então fé não é de coisa de super-homem, não. É tão simples, é o Espírito Santo mudando a gente por dentro. O Espírito Santo dá capacidade para a gente reagir de forma diferente diante daquilo que é novo, uma luta nova. Surgiu uma luta nova, o que nós vamos fazer? Vamos dormir, descansar. Por que nós vamos descansar? Porque Ele está cuidando das coisas. Ele está cuidando das coisas para nós. Aí eu passei esses dias lá arrasado e ele, eu estou com você. Eu falei, é mesmo, Senhor, glória a Deus, hein? Não importa não, faz a tua vontade de mim. Se eu não gosto, se eu não aceito, faz a tua vontade de mim. Ouvi uma palavra que me deixou desavesso, eu falei, mas aquilo é para mim, Senhor, não é para ninguém, não. Eu aceito. Eu recebo porque é para mim essa palavra, Senhor. O Senhor está falando comigo. Era uma palavra de confronto, de conserto, o Senhor está falando é comigo. E quando eu falei isso para Deus, daqui um pouquinho, algumas horas, meu coração estava tão em paz, tão tranquilo, tão sossegado com aquilo. E ele falou assim, o de 25, os discípulos aproximando-se, despertaram dizendo, oxe, já é 56, garoto.
Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, seguiu a grande bonança. Quando ele fala assim, por que temeis, homens de pouca fé? Traduzindo para hoje. Você não leu a palavra, por isso você está assim, desesperado. Você passou por uma luta, logo vem outra, pode vir uma luta diferente. Sabe por que a fé de vocês não está em dia? Senão vocês iam mandar essa tempestade parar, ela ia parar, porque a fé não está em dia. A fé está atrasada porque falta palavra. Por isso que a fé está atrasada. E quando a nossa fé está atrasada, nós não aceitamos nada. Nós não aceitamos nada de Deus. Tudo para nós é desespero, é pânico. Então, homens de pouca fé, eu vou explicar para vocês. Sabe o que está acontecendo? A fé de vocês é atrasada, vocês têm pouquinha fé porque vocês não leram Bíblia, não estudaram a Bíblia. Aí o que acontece? Aí na hora da fé vocês não têm força. Vocês não conseguem reagir na hora do problema. E às vezes tem problema que nós nunca vimos. Uma tempestade aqui, essa aqui é a maior de todas que nós vimos, Jesus. Nunca vi uma dessa aqui. Mas a fé está atrasada, vocês entraram em pânico. Como é gostoso a gente andar com Jesus, não andar em pânico. As coisas vão acontecer. O rio vai bater na casa. A enxurrada vai bater na casa. O vento vai bater na casa. Mas nós vamos estar lá e descansando no Senhor. Porque super-homem, bonzinho, não. É porque Ele deu uma capacidade para a gente, uma visão, uma revelação para a gente se manter em pé. Para a gente ficar em pé. No livro de 1 Samuel 13, 11 e 12. Então disse a Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava, de mim tu não vias nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham juntado em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gigal, e ainda não orei a face do Senhor. A fé estava atrasada. Não orou o Senhor. Não buscou a Deus. E buscar Deus, a gente entra para orar, para agradecer a Deus quando acontece coisa boa também. Não é só coisa ruim que a gente busca a Deus, não. Aconteceu uma coisa boa, Senhor, eu vou entrar aqui no quarto, eu vou glorificar o Teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Aconteceu uma coisa ruim, vamos buscar a Deus também. O problema é que a gente está deixando vai buscar a Deus só na coisa ruim. E esse aqui, a luta estava tão grande, mas ele falou: Senhor, e disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. Constrangi-me e ofereci o local. Senhor, a luta era tão grande, mas eu não orei. Isso é triste. Está tudo acabando, quebrando os pedaços, mas eu não orei, Senhor. Isso é triste. Por que ele não orou? Porque a fé dele estava atrasada. Se a fé tivesse adiantada, o resultado seria diferente. Nós precisamos adiantar nossa fé através da palavra. Meditação na palavra é o que vai criar algo novo dentro de nós, é a palavra. O que vai nos dar luz é a palavra. Pedro, segundo Reis 5, 9 e 10. Veio, pois, Naamã com seus cavaleiros, com o seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, foi dizendo aquela história do profeta Eliseu e Naamã. A fé do Naamã estava adiantada. Ele chegou lá com 600 mil reais de presente para ele. Ele recebeu não, porque a fé estava adiantada. Naquele momento ele estava em função do reino de Deus. Ele não queria vender bênção. Por isso que ele não recebeu. Você vê que a oferta da mulher lá de Sunem ele já recebeu. Fazia um quartinho para você aqui, né? Lá ele já recebeu. Quando ele recebe aqui o Naamã, ele recebe em Samaria. Já era outra casa dele na capital, uma casa provisória que ele tinha lá na capital. Então ele recebe Naamã na casa de Samaria. Uma casa provisória que ele tinha lá na capital de Jerusalém. E chegou lá o rico. Quem você pensa que ele foi lá puxa saco de rico? Não, quem vai me abençoar? Meu Deus, eu não vou pegar isso não. O senhor vai lá, não atendeu, mandou o mensageiro, vai lá, mergulha 7 vezes no Rio Jordão, Deus vai fazer um milagre na vida do senhor.
Ele nem falou com ele, porque a fé está em dia. Quando a nossa fé está em dia, não tem que ficar puxando saco de ninguém não, irmão. Nós dependemos somente de Deus. Se Deus levantar alguém para nos abençoar, glória a Deus. Eu já falei para você, eu frequentei alguns cultos que eu vi o pastor Ricão lá pregando, né? E nem mensagem ele tinha, mas no tanto que ele nem ficou na igreja, já foi para outra, já sumiu para outra de novo, mas era rico. Esse homem acabava de pregar, fazia uma fila de pobre para elogiar o homem. Uma mensagem, ele andava de Volvo, mas tinha uma mensagem feia, fraquinha. Uma mensagem de quem não ora, de quem não jejum, uma coisa bem, bem rasinha. E uma fila lá, porque ele tinha um Volvo, uma empresa, né? E aquela fila, e pastor, e não sei o que, eu ficava olhando aquele, meu Deus do céu, o homem queria ir no banheiro, não dava. Ele queria ir no banheiro, não dava, os clientes não deixavam, os clientes pobres, pensando que rico vai dar alguma coisa para ele. Vamos depender de Deus, vamos colocar nossa fé em dia que o nosso suprimento vem do Senhor. Nosso suprimento vem de Deus. O Eliseu, eu cheguei aqui, eu tenho 600 mil reais, trouxe ouro, presente. Não, não quero não quero. No 14, Pedro. 14, 15 e 16. Não, segundo Reis. O versículo 14, 15 e 16. É o 5, 14, 15 e 16. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do nome de Deus, e a sua carne tornou-se carne do menino e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus e toda a comitiva, chegando, pois, diante dele, disse: Eis agora sei que toda a terra não há Deus, senão Israel. Agora, pois, peço, aceite uma bênção do teu servo. O que ele aceitou? Nada. Porque a fé dele estava em dia. Quando a nossa fé está em dia, nós dependemos de Deus. Não ficamos puxando saco de ninguém. Vamos honrar as pessoas, sim. Né? Honrar as pessoas, sim. Mas nós dependemos de Deus. Então eu vejo essa gente dependendo de gente, de homens. Nós dependemos de Deus. A sua fé vem da palavra, não é de pastor, não é de igreja, não é de nada, é no seu quarto. Você é Deus. Deus vai dar a palavra que você precisa, Deus vai dar a palavra certa. Você e Deus vai fazer a vontade dele, não a sua e nem a minha. E tem hora que Deus vai falar coisa para você que vai deixar você desavesso. Só que você tem que olhar para Deus e falar: Senhor, ninguém sabia de nada. O Senhor falou uma coisa lá que, em vez de me alegrar, eu já estava ruim, triste, agora piorou. Mas eu sou aquilo que a sua palavra falou que eu sou. Eu quero me converter ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Não sei que a hora passou tão rápida. Hoje, vamos terminar aqui. Eu tinha outros textos para ler, mas vamos terminar aqui. Em nome de Jesus. Eu creio que Deus já falou no seu coração. Amém. Em nome de Jesus.